Glória a Deus. Deus é bom, né? Irmãos, o nosso ministério que o Senhor nos deu, ele está crescendo, tá? Então nós temos os 4 pastores que você já conhece, que já vieram aqui no passado, estão vindo aqui esse ano de novo. Nós temos um pastor em Curitiba, nós temos um pastor em São Paulo, tá? É um ministério que Deus está levantando aos poucos, está criando raiz. Nós não somos famosos, mas também não buscamos isso, nós buscamos ensinar o reino, e nós vamos para onde o Senhor nos levar, amém? Andando assim a gente fica com o coração mais calmo, porque a gente não quer estrelismo, nós queremos ensinar o reino de Deus, e deixa Deus fazer as coisas no tempo dele, amém? E eu também queria convidar você, irmãos, eu poderia estar aqui, vou fazer igual aquele pessoal do ônibus, né? Poderia estar aqui pedindo oferta, falando, deu a louca no profeta, dízimo a 5%, né? Poderia estar fazendo isso, mas não. Vou pedir para você agora, rapidinho, se inscrever no meu canal, irmão. É só se inscrever, vai lá no YouTube, procura lá, canal Venha Teu Reino. Porque lá você vai ter muito mais informações, fazemos lives, fazemos outros cursos, fazemos diversas coisas, e com certeza você vai nos conhecer melhor. Pode fazer perguntas também lá nos comentários, tá? Então se inscreva aí no canal, Venha Teu Reino. Amém? Vamos começar? Quando eu ministro, geralmente eu falo na primeira aula sobre história, porque eu sou formado em história. Então a gente faz um zoom lá para trás. Agora a gente vai fazer um zoom para frente. O que eu vou falar aqui, irmãos, não vai ser algo que vai acontecer depois que Jesus voltar. Eu vou falar coisas aqui nessa noite que podem acontecer daqui a 10 anos, que podem acontecer daqui a 15 anos. Se a gente for olhar para o calendário judaico, que conta desde Adão, faltam 15 anos para completar mais um milênio e chegarmos ao 7º milênio. Então, as coisas estão andando rápido demais. A gente ora, nós apressamos a vida do Senhor, mas de fato, irmãos, quando a gente fala que nós cremos que nós somos a última geração, nós estamos falando disso de todo o coração. Nós cremos que nós somos a última geração. Então, tudo que eu vou falar aqui essa noite concerne a nós. Pode ser que daqui a uma década e meia, o que eu vou falar aqui agora venha a acontecer. Então, nós temos que estar o quê? Preparados. Amém? Então, eu quero colocar aqui na tela um texto, não está no slide, tá? Não está no slide, é fora do slide, mas eu quero ler com os irmãos. Porque a última vez que eu preguei essa mensagem, tinha crente assim, feliz. Eu estou falando um monte de desgraça e ele está lá rindo. Tinha outros que estavam assim, ó, meu Deus do céu. Ih. Aí tinha uma que tinha um botox que não sabia se ela estava rindo ou estava séria, né? Mas o texto é Apocalipse capítulo 1, verso 3. Quero ler para os irmãos aqui esse texto. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Por que eu vou ler esse texto? Qual é a razão, qual é o motivo de você estar lendo o texto de Apocalipse capítulo 1, verso 3? Só colocar aqui na tela para a gente poder ler junto. Quero ler junto com os irmãos. Está vindo, Apocalipse 1 diz assim, a revelação que Deus lhe deu. Deixa Deus descer a revelação ali, ó. Vai lá assim, desce a revelação lá, para a gente colocar o texto aqui. Se não abrir aqui, eu vou ler aqui, irmão, que está comendo tempo. Apareceu? Então tá bom, vamos lá. Ó. Olha só, Apocalipse 1, 3 diz assim, ó. Bem-aventurado, lê comigo. Felizes, bem-aventurados, aquele que lê em voz alta as palavras de qual livro que ele está falando? Que delícia, vamos ler então, ó. E bem-aventurados aqueles que as coisas nelas escritas, pois o tempo está. É para ter medo do Apocalipse? É para ficar feliz. Vocês essa noite serão bem-aventurados
porque nós vamos meditar em diversos textos do livro do Apocalipse, amém? Então, sem medo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá para o slide, então? Vamos para o slide que hoje nós temos muita coisa para meditarmos juntos. E lembrando, irmãos, que pode acontecer de agora, você, de repente, é muita informação na cabeça. Eu sei que é muita informação. Mas nós oramos aqui, amém? E o Espírito de Deus está aqui, amém? E Ele vai te ensinar todas as coisas. Amém? Então, vamos lá? Na tela. Nós vamos falar aqui, irmãos. Você tem aí, no seu celular, você baixou, dá para ler bem melhor do que ali, não é? Eu vou ter que estar lendo por aqui, ó, porque ali também está difícil de ler. A gente vê bem no início ali, ó, tá vendo? Naquela primeira parte ali, é quando começa a última semana de Daniel, a aula que você teve hoje cedo. Então, não vou voltar nesse assunto, porque a aula de hoje, mais cedo, na aula do culto da manhã, foi falar sobre a última semana, no sentido de contabilidade. Então, não vou fazer isso tudo de novo. Mas ali começa. Antes de começar a última semana, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 7, que Deus, Ele sela os 144 mil. Quem falou sobre os 144 mil foi o pastor Pedro, ontem à noite. Então, também não vou repetir falando sobre isso. Todas as aulas estão conectadas. Se você perder um, eu posso falar alguma coisa aqui que você não vai ficar entendendo. Mas é um número simbólico que implica na igreja. E a Bíblia fala o seguinte, olha, não danifiques o céu, a terra e as águas, aliás, não danifiques as árvores, o céu, o mar, até que eu venha selar os meus servos. 144 mil que na aula de ontem você aprendeu que essas 12 tribos representam o corpo de Cristo. A aula de ontem foi só sobre isso. Então não vou voltar também nesse assunto. Depois que sela todos os filhos de Deus, como é que sela? Entrou no corpo de Cristo. E que aula é essa que a gente está falando? Lembra da aula da predestinação do ano passado? Da eleição? Pois é, todas as aulas, mais uma vez, eu ratifico, estão conectadas. Não vou voltar nesse assunto de novo. Quando Deus sela a igreja, os seus eleitos, agora Deus vai voltar para as nações da terra. E quando eu falo que Deus sela a igreja, envolve judeus e gentios, as duas casas de Israel. Deus sela esses dois grupos. Então nós estamos agora inseridos dentro do contexto do corpo. Deus já contabilizou, como está lá em Romanos 11, já até que haja entrado a plenitude dos gentios. Os gentios já entraram no corpo. Quem tinha que entrar, entrou. E agora? Agora Deus vai voltar a contar o tempo que ficou faltando da última semana de Daniel. Não pode danificar nada no planeta Terra, até que sele todo o corpo de Cristo. Selou? Muito bem. Quem que foi selado lá no Egito para não receber a última praga? O povo de Israel, com o sangue do Cordeiro. Deus vai fazer um último êxodo no final. Tudo que aconteceu lá com as duas testemunhas, Moisés e Arão, Deus vai fazer de novo com as duas testemunhas nesse tempo. Vai derramar pragas sobre a terra, mas nada acontecerá com o corpo de Cristo, pois está selada com o sangue do Cordeiro. A igreja está selada. O negócio, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Pode cair a praga que for, nenhuma praga entrará na tua tenda. Nenhuma praga entrará na tua tenda. Eu quero que você realmente creia no que Jesus falou lá em Apocalipse. Bem-aventurado aquele que ouve essas palavras desta profecia. É para ficar feliz, irmão. Mas nós seremos um agente igual foi Moisés lá no Egito.
Só que lá foi algo local. Agora será a nível mundial. Amém? Volta lá para a tela, vamos ver aqui. E aí nós estamos observando o seguinte, ó. Nós temos a primeira parte, onde tem 4 trombetas ali. É quando se inicia o ministério das 2 testemunhas. Nessa segunda parte de cá, é a segunda metade. Na metade do tempo ali começa a aparecer o anticristo. E nós temos o finalizar das trombetas e o derramar das taças. E a gente vai ver isso agora, um por um. Amém? Vamos fazer essa viagem no tempo? Isso pode acontecer daqui a 10, 15 anos, irmão. Tem que ter preparado, hein? Vamos lá. Próximo slide. Pula para outro. Então, ó, início da última semana. Manifestação das 2 testemunhas. Você aprendeu, você que conhece o nosso canal, você sabe que as 2 testemunhas são 2 candeeiros, tá? Nós vamos falar sobre eles daqui a pouquinho. Aqui é só um índice, tá? O que vai acontecer no início, dos primeiros 3 anos e meio? Vai então começar os cavalos a percorrerem a terra. Não é cavalo de verdade não, não é pocotó, não, isso é espiritual, tá? Os cavalos vão começar a percorrer pela terra, o branco, o amarelo, o verde amarelado, né? O vermelho e o preto. Isso tudo no início. Vai se levantar a besta do mar. O que é a besta do mar? É aquele império de 10 dedos que o pastor Damaso ensinou hoje de manhã. Tá? Não vou voltar em detalhes aqui agora. Ele falou muito bem sobre esse império aqui hoje. Então, vai se levantar. Nós vamos só dar uma pincelada mais uma vez nisso. Começa a tocar as trombetas. Isso tudo é quando? É na metade? É no fim ou é no início? No início. É no início da última semana. Eu vou te mostrar os textos, tá? E vai começar então o cumprimento, né? Ou, como comumente dizem, a abertura dos selos. Então, nessa primeira parte da palestra agora, eu vou falar sobre a primeira metade da última semana. Primeira metade da última semana. Quais são os sinais claríssimos que quando você for ver, entrou na última semana. Vamos lá. A besta do mar. A besta do mar é o sistema político. Nós cremos que faltam ainda 5 cadeiras para compor, então, os 10 dedos da besta. Ou melhor, 10 dedos da estátua, 10 chifres da besta. Hoje nós temos a ONU com 5 cadeiras lá, permanentes. Hoje a melhor configuração que eu vejo para essa profecia é a ONU. Mas vai chegar um dia em que haverão 10 cadeiras permanentes. Quando isso acontecer, meu irmão, abre o teu olho. Abre o teu olho. O que são 10 cadeiras permanentes? A ONU hoje ela tem um poder, e terá muito mais na frente, de determinar normas para os países. Quem foi que determinou o lockdown? Não foi um braço da ONU? Que agora não me lembro o nome aqui, mas foi um braço da ONU. Então ela tem vários braços ali. A OMS, isso aí, a OMS é um braço da ONU, como a Unicef e outros mais. Então, ela que determinou, o mundo inteiro acatou. É impossível ele emitir uma ordem e o mundo acatar? Não é impossível, não. Nós tivemos, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, uma prova clara de que eles mandam mesmo. Então, hoje nós temos 5 cadeiras permanentes lá. Tá, os Estados Unidos, que tem poder de voto. Mas quando entrar mais 5, aí serão 10 dedos da estátua ou 10 chifres da besta. Vai aparecer a besta, está vendo ali? Porque são 7 cabeças, porque ela vai recapitular em si todos os impérios. Nós temos uma aula só sobre a besta do mar. Vamos ler o texto? Daniel 9:27, ó. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então observa que o anticristo, ele já vai estar atuando, mas na surdina. Como diz em Daniel, ele vem caladamente.
ele firma uma aliança de uma semana. Quem estava aqui de manhã já aprendeu. Uma semana são quantos anos? 7 anos. Cada dia, né, é um ano. Então ele firma uma aliança de uma semana, de 7 anos. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, a grande tribulação, e isto até a consumação, até terminar a última semana, Daniel. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, sobre Gog e Magog. Apocalipse 13:1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e eu vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Então você tem 7 cabeças. Na época de João está lá escrito que 5 já caíram. Está lá Egito, Grécia, Medopérsia, Babilônia, né? já caíram, a Síria. Um existe, que era Roma, mas o já não é. Qual é o já que não é? Que era Roma. Um outro virá, e convém que dure pouco tempo. Qual é esse outro que virá? É o 7º império. São 7 impérios. 5 já caíram, um existe, que era Roma, mas viria um outro, que é esse que tem 10 governantes ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. 10 homens comandando o mundo. Então, quando esse império aparecer, tiver esses 10 governantes, todo mundo vai saber disso, não vai ser nada escondido. Meu irmão, já vai afinando a tua viola, porque Jesus já está voltando. Jesus já está voltando. Hoje tem 5. Quando chegar mais 5 lá, aí é como disse Jesus: levanta a sua cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Levanta a cabeça. Vamos lá. Tá, só um pouquinho, antes de eu falar das 2 testemunhas, na besta, senão eu posso esquecer, o que a besta ela traz? Ela traz esses 10 impérios, tá? E é somente com esse império que vai se levantar o anticristo, que a gente vai ver mais na frente. Então, irmãos, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, quando alguém falar alguma coisa assim, cuidado que isso aí é a marca da besta, cuidado que não sei o que isso aqui é a marca da besta, negativa. A besta só se levanta quando tem 10 reis reinando. Então, tudo, cuidado com a picadinha que é a marca. Cuidado com aquilo ali que é a marca. Cuidado com aquele código de barra lá que é a marca. Isso é conversa fiada. Tem que ter 10 reis reinando para começar a configurar a marca, senão nada feito. Amém? Bom, agora vamos lá. Outro sinal. Isso aqui é fantástico. Apocalipse 11:3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Você se lembra da aula de outro? Vou voltando, está sempre fazendo esse link, né? Quando que começa então o avivamento? É a 2ª temporada de festa. Quem se lembra qual é a primeira festa que inicia na 2ª temporada? Quem se arrisca? Ninguém? A festa das Agora falar é mole, né? Já falei o tabernáculo, que não pode ser, né? A festa das trombetas. A festa das trombetas, ela é o que inicia o 2º e último ciclo de festa. E qual chuva que cai na festa das trombetas? A chuva do avivamento, a última chuva, a chuva serôdia. Por isso é que se manifesta as 2 testemunhas, que são a igreja. São 2 candeeiros. Quantos candeeiros você enxerga lá em Apocalipse? 7. Das 7, quantas não recebem repreensão? 2 candeeiros. E o texto de Apocalipse 11 diz que eles são o meu candeeiro. Dos 2, quantos que sobram? 5. E todas essas 5 recebem repreensão. Quem são essas 5? Lembra de Mateus 25, da parábola das 10 virgens? 5 loucas e
5 prudentes. O que acontece com as 10 virgens? Todas elas, tá? Quem tinha azeite, quem tinha pouco azeite, quem tinha azeite de reserva, todas dormem. Todos tiram um ronco lá, uma paia, como então tiram uma paia, né? Todos estão tirando uma palha lá. Independente de qual que for. E por que elas dormiram? Porque tardou o noivo. Ficou na rede lá, dormindo, né? Tomando suco de laranja. Mas a Bíblia fala que elas eram prudentes e tinham azeite reserva, o que significa que elas amavam ao Senhor, buscavam ao Senhor, eram fiéis ao Senhor. Só que no tocante à volta de Jesus, elas estavam nem aí. Sabe aquela pessoa que fala assim: olha, é muito legal o Apocalipse, olha, é muito legal a profecia, olha, é muito legal isso tudo aqui, mas o importante é amar Jesus, né? Isso aqui para mim não interessa não. São as virgens prudentes. Elas não deixam de amar a Jesus, são fiéis, mas no tocante ao retorno de Jesus, elas estão dormindo. Só que elas ouvem uma voz. Essa voz ali é teruá, é grito. O que é teruá? Voz de trombeta. E quem é que está tocando a trombeta? As duas testemunhas. E as duas testemunhas acordam essas 10 virgens. As 10 realmente acordam, só que 5 estão imprudentes, né? E as prudentes ouvem a voz das duas testemunhas. Só que elas ouvem a voz quando já está meia-noite, na última semana. É meia-noite que elas acordam. E aí, elas já estão prontas para entrar para as bodas. Elas estão preparadas. Só que aí, a gente vai ver mais na frente o que vai acontecer com essas 5 virgens aí. Beleza? Vamos lá. Apocalipse 11:6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova. Aqui já é difícil chover, né? Então tá tranquilo o pessoal daqui. Agora imagina 3 anos e meio sem chover em toda a terra. Meu Deus nada, é você que vai fazer isso, é você que vai profetizar. Você quer ser as duas testemunhas, amém? Amém, claro, eu quero que essa manifestação venha na minha vida. Eu quero ser tomado da chuva serôdia de Deus. Você vai ser um pregoador da justiça. É você, eu estou falando no singular mesmo, para individualizar. É você que vai trazer o reino de Deus. É você que vai preparar o caminho do Senhor. Esses são os dias de Elias. E é necessário que isso aconteça no planeta Terra, porque o Senhor já está fazendo justiça aos santos. E quem é que Ele vai usar para fazer justiça? Quem Deus usou para fazer justiça no Egito? Moisés e Elias. Moisés e Arão. Moisés e Arão. E quem Deus vai usar para fazer justiça aqui nessa terra? Nós, a igreja. A igreja. Vamos ver aqui, olha só. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Já pensou? Você tocar na água, a água se converter em sangue. E para ferir a terra, ó, com toda a sorte de pragas. Olha as pragas aí, olha as trombetas tocando, taça caindo. Quantas vezes? Quantas vezes quiser, está na mão de vocês aí, está liberado. Você já se viu nessa situação? Porque nós vemos uma igreja de amor. E isso é um ato de amor. Lembra lá de Amós, quando Deus fala para o povo de Israel: olha, eu trouxe praga ao seu plantio, contudo, não vos convertestes a mim. Eu também enviei gafanhoto para as plantações, contudo, não vos convertestes a mim. Então eu enviei doenças, contudo, não vos convertestes a mim. O que Deus está dizendo? Deus está enviando a igreja para acordar as nações, para que as nações se arrependam. Nós somos os profetas que vamos sacudir a terra na última semana de Daniel. Para qual propósito? É para castigar? Não, é para que o mundo se arrependa.
é para que o mundo se arrependa. E Deus tem os seus métodos, porque afinal de contas, quando Deus desce a justiça aqui na terra, é porque os pecados já se acumularam até os céus. E o mundo estará assim nesse tempo. Vamos lá. Uma outra situação que vai acontecer é que a igreja representa o primeiro cavalo. Tem gente que acha que é um anticristo. Não é, o anticristo só vem na metade. Então esse cavalo aqui é um cavalo que representa a igreja. E toda a igreja primitiva, irmão, eu tenho vários textos da igreja primitiva, primeiro, segundo, terceiro século, todos criam que haveria um avivamento no tempo do fim. E que quem iria trazer esse avivamento seria a igreja por meio de Jesus, claro, né? Mas a igreja na figura do cavalo. Só que cavalo também representa juízo. Eu estou acabando de falar aqui que quem vai trazer juízo somos nós. Nós vamos trazer juízo, mas nós vamos vir vencendo para vencer. Mas também tem um outro cavalo. Esse aqui é o cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse paz da terra. Está vendo aí? Porque não existe falsa paz na primeira metade da semana. Por quê? Não tem paz na terra. E que se matassem uns aos outros. Já deve estar acontecendo lá no Rio de Janeiro, lá essa parte aí. Está antecipando. E foi-lhe dado uma grande espada. Então, se você acha que o negócio está ruim hoje, aqui no Ceará, lá no Rio de Janeiro, na Bahia, isso é só o começo, irmão. O cavalo vermelho, quando for solto, o negócio vai piorar, porque as pessoas vão ficar doentes. Não precisa ir muito longe, não. Vê aqui na última pandemia, como que as pessoas ficaram com medo. Alguém espirrava, ela... Se você tirasse isso daqui, botasse, né, para cá, para baixo, levanta aí, não, levanta aí, Deus me livre. Tem gente que quer ficar fanático com o negócio de álcool. Fanático, maluco. Nem parece que é crente. Aí Jesus fala assim, olha, se alguma serpente picar, nada vai te acontecer. Você só vai morrer quando Deus quiser que você venha morrer. Irmão, não aprendeu isso não? Não aprendeu isso não? Que a sua vida está guardada em Deus, que Deus tem um propósito na sua vida. Aí alguém espirra, vão morrer. Pelo amor de Deus, irmão, amadurece. Aí, vamos lá. E havendo aberto o terceiro selo, isso tudo na primeira metade da semana. Ouvi dizer o terceiro animal. Que animal? São os seres viventes, né? Vem ver, e olheis e eis o cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E eu vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E a gente entende que azeite e o vinho tem a ver com as coisas espirituais. Então ele só vai atacar aqueles que têm que ser atacado. Vai haver problemas na economia? Vai. Vai ficar difícil? Vai. Mas o azeite e o vinho não será danificado. O azeite e o vinho vão ficar intactos. Deus precisa da sua igreja. Deus quer que a sua igreja cumpra o seu papel. Você está entendendo que Deus vai te guardar, irmãos? Deus vai te guardar. Fica calminho, tranquilo. Pelo menos até a primeira metade da semana está tudo tranquilo, né? O anticristo nem veio ainda, mas tudo bem, vamos lá. Ó, Apocalipse 6:8. E olhei, e eis um cavalo verde, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno, que é Hades, né, o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Agora, por que as feras da terra estão saindo? O leão está saindo, a onça está saindo. O que está acontecendo? Foi todo mundo para o mato? Você vai ver daqui a pouco. Agora, o fato é que, aqui foi 4ª parte, tá?
Mas se terça parte da humanidade, ela morre hoje, agora, sabe o que isso significa? Se for contar só aqui do Ocidente, a América do Sul, Central e do Norte é 100% dizimada. Terça parte. Ali foi quarta parte. E não tocou nenhuma trombeta ainda, hein? Não tocou nenhuma trombeta. A gente só está falando aqui dos selos. Então serão dias que quem não tem o Espírito de Deus e não está discernindo o que Deus está fazendo, vão entrar em pânico. A Bíblia fala, Jesus falou que nesses dias as pessoas vão desmaiar por causa das coisas que sobrevirão à terra. Só em saber o que vai acontecer, ela não vai aguentar. Vão entrar em choque emocional. Mas nós temos o Espírito de Deus e nós já estamos profetizando aqui o que vai acontecer. Então, não tema. Não tema. Você sabe exatamente o mapa do que vai acontecer. Você não será pego, como diz Paulo, desapercebido. Porque você não é das trevas, você é da luz. Você é da luz. A gente faz planos, irmãos. A gente faz planos, né? Todo mundo faz. Eu quero fazer uma faculdade. Eu quero ter filho. Eu quero casar. Amém. Isso tudo é válido. Mas uma hora Jesus tem que voltar, irmãos. Ele vai ter que voltar. E para voltar tem que acontecer isso aqui. Você quer que ele volte? Eu quero. Vai ficar aqui a vida toda? Não. Eu quero que ele volte. Mas para ele voltar, tem que passar por essa fase. É difícil? É. Mas é necessário. Isto é necessário, porque Deus precisa fazer juízo sobre os ímpios. E bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Deus estará saciando agora, nesse momento, durante a última semana de Daniel. Vamos lá. Aí começa a tocar a trombeta. Você está vendo que durante o toque da trombeta, o que está acontecendo? A igreja já está manifestando poder. Está lá curando, sendo trasladado de um lado para o outro. Está semelhante a Jesus. Nada é impossível. Jesus ministrou durante 3 anos e meio. Tentaram apedrejar, matar. Ninguém conseguiu fazer nada com Jesus. Só foi depois de 3 anos e meio que mataram Jesus. Mas antes não. E aí, a igreja Logos vai tocar a primeira trombeta. Aqui os irmãos de Fortaleza vão tocar a primeira trombeta, amém? E o que vai acontecer? Quando a gente toca, o anjo, ele está ali junto com a gente, igual lá em Moisés, né? Ele profetizou a morte e vem um anjo, né, passando ali. A gente vai estar anunciando e o anjo, tocará a sua trombeta. E houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Irmão, pastor Igor, deixar bem claro para a igreja, que aí já entrou nas trombetas, então as 2 testemunhas que estão tocando, né? Sim. E deixar bem claro para elas que as 2 testemunhas aí é a igreja. A igreja. Então a igreja é as 2 testemunhas. Isso. Da união judeus e gentios. Porque tem muitas pessoas que achavam que era Elias, que achavam que era Moisés, um monte de teorias. Não. Então deixando bem claro, amém, irmãos? As 2 testemunhas é a igreja. Está lá em Efésios capítulo 2, versos 11 e diante, em que o Senhor vai unir os dos dois, e dos dois vai fazer apenas um. Então quem está tocando aí é a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Amém, amém. Somos nós, irmãos, nós. Não tem nada de Elias, de Moisés. Eles estão mortos. Já teve essa aula aqui também, né? Com o pastor Damásio. Somos nós. Então vamos voltar lá, Você está vendo que foi queimado terça parte das árvores. Se queimar terça parte das árvores do mundo, vai ter problema de plantio, vai ter problema de oxigênio, vai ter problema com fumaça,
vai esquentar o planeta. Vai ficar ruim ou não vai? Vai. Para eles vão ficar, para nós não. Para eles vão ficar. Está lá no Egito, lá Moisés, transformando a água em sangue. Vem piolho, vem rã. Está ruim o povo de Israel? O povo de Israel está tranquilo. Mas para os egípcios, o negócio ficou feio. Então, tudo isso daqui é juízo que está sendo lançado na terra. E somos nós, a igreja, que estaremos fazendo isso. Só que aí vem a segunda trombeta. E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Lembra lá das duas testemunhas que tem poder de converter água em sangue? Está aqui, ó, segunda trombeta, convertendo água em sangue. Terça parte do mar. E aí, por consequência disso, morre terça parte das criaturas do mar também. Imagina o cheiro, a doença, prejuízo financeiro, porque isso vai desencadear em uma outra coisa. Vai se perder terça parte das naus. Os portos vão ficar congestionados, vão ficar sem poder sair. Prejuízo financeiro, econômico, doença. É Deus, eu vou sempre lembrar isso a você, tá? Você é o agente de tudo isso, tá bom? Nós é que estaremos profetizando tudo isso, porque nós estamos trazendo justiça na terra. Vamos continuar? Vamos lá. Mas tem aí uma terceira trombeta ainda, ó. E caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios. A primeira foi sobre a terça parte do mar. Agora é sobre os rios e sobre as fontes das águas, ou seja, água doce. O pessoal já não tinha mar, pelo menos terça parte, que virou sangue, matou terça parte das criaturas, já tem terça parte das árvores queimadas no mundo, fumaça para tudo quanto é lado, não tem paz, que já tem um cavaleiro ali tirando a paz, a economia, um colapso, agora não tem nem água. Terça parte das águas, elas estão agora se tornando amargas. E por causa disso, os homens que bebem dessas águas morrem. Vamos ver. Mas tem uma quarta trombeta ainda. E tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, porque a terça parte dele se escurece, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então, durante o dia, vai ficar tipo como se tivesse lá uma eclipse. Sabe aquela parte onde fica a penumbra? Fica meio claro, meio escuro. Vai ser assim durante o dia. Irmãos, você imagina, eu fico aqui pensando, não é nós, porque nós já sabemos disso. Ninguém aqui está pegando novidade. Nós somos felizes porque ouvimos as palavras dessa profecia. Eu fico assim, pensando nas nações que não sabem de nada disso. E vão ver o planeta nesse estado, o mundo nesse estado. Chega de noite, não tem nem lua direito, não tem nem estrela. Durante o dia nem ilumina direito. O mundo vai entrar num colapso emocional. Depressão, pânico. Haja Rivotril. O mundo, porque nós não. Nós não. Nós temos o Espírito de Cristo. Nós não. Nós não. A cada toque de trombeta se aproxima o nosso Senhor Jesus. A cada toque de uma trombeta. Cada dia a mais é menos um dia para Jesus voltar. Então, sobre nós a alegria. Agora, o mundo, eles não... Qual é a esperança deles? Eles têm que ouvir e se arrepender. Eles têm que ouvir e se arrepender. Vamos lá. Aí tá, né? Tocou aí o quarto anjo. Vamos para o próximo slide.
Que eu acho que agora começa a segunda metade da última semana. Isso. É isso mesmo. Travou aí. Aí, ó, já vi que mudou. Então, nós acabamos aqui, né? Com essa primeira metade. O que aconteceu aqui? Vocês se lembram? Manifestação das duas testemunhas, a aparição do último império com 10 reis, vocês se lembram, não é? Aí nós temos os cavaleiros que são soltos, e aí nós temos as 4 primeiras trombetas que são tocadas aqui na primeira metade, e nós temos a manifestação da igreja com poder e grande glória. Ali vai se cumprir o que Jesus falou: quem crer em mim farão as mesmas obras que eu fiz, e maiores ainda farão. Jesus transformou água em sangue? Em vinho transformou, em sangue não, né? Jesus fez parar chover 3 anos e meio? Mas nós vamos fazer. A Bíblia fala lá em João que se fosse escrever num livro tudo o que Jesus fez, não caberia nos livros do mundo inteiro. E nós faremos obras maiores que ele fez. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus vira para os seus discípulos lá em Lucas e fala assim: olha, vocês são felizes, bem-aventurados, porque os profetas queriam ver e ouvir o que vocês veem e ouvem. Ou seja, eles profetizaram o Messias, e o Messias estava ali com os apóstolos. Em Lucas mesmo, Jesus chega para os discípulos e fala: olha, vão chegar um dos dias do Filho do Homem em que vocês desejarão estar lá, mas não estarão. É o arrebatamento esse dia? Não pode ser que os apóstolos vão estar no arrebatamento, sim ou não? Sim. Que dias são esses que os apóstolos desejariam estar, mas não estarão? São os dias da última semana de Daniel, aonde a igreja vai entrar no avivamento como nunca houve na história, nem em Atos 2. É o último avivamento, é para amadurecer a igreja para o arrebatamento. Tudo isso que está acontecendo na terra, está acontecendo porque a igreja chegou num nível de santidade, e aonde tem santidade, tem juízo. A igreja chegou num nível tão grande de poder, as vestes brancas resplandecentes estão sobre ela, que você chega lá em Atos, no capítulo 5, uma mentira, você se lembra, Ananias e Safira, uma mentirinha, a terra engoliu os dois. Por quê? Porque onde há a manifestação clara do poder de Deus, ou é bênção, ou é juízo para o pecador. No caso, vai ser juízo para os ímpios aqui na terra, porque a igreja estará andando como Jesus andou aqui na terra. Farão as mesmas obras que eu fiz. Isso não te alegra? Isso me alegra, saber que eu vou estar preparando o caminho do Senhor. Eu sou amigo do noivo, nós somos os amigos do noivo. Estamos preparando o caminho. Nessa época aí não vai ter The King, não. Oi? Os The King não vai estar nessa época. Não, The King, The Paul e The Best não vai estar nessa época não, né? Vamos lá. Próximo slide. Vamos chegar agora na segunda metade da semana. Vamos ver aqui, ó. Agora são eventos que acontecem na segunda metade. Eventos que acontecem na segunda metade. O chifre pequeno derruba 3 reis. Foi falado isso hoje mais cedo. Quem é o chifre pequeno? O anticristo. Ele vai derrubar 3, não são 10? 3 vão se opor. E aí, ele vai derrubar esses 3. Na medida que ele derruba, os outros reis vão lá e entregam o poder a ele. Ele coloca a faixa de presidente do mundo, vamos colocar assim. E aí é que começa o drama. Mas Deus tem um escape também. Vamos lá, é só um índice aqui, ó. Surge a besta da terra, o falso profeta. Porque o anticristo vai armar o seu exército também.
Deus tem a sua igreja, Jesus como cabeça, e nós somos os profetas. O diabo tem como cabeça o anticristo e os seus falsos profetas, os seus muitos anticristos. Vai ser realmente a última batalha, por isso que o título é a Batalha do Reino. É a batalha. Começa a perseguição aos cristãos. Se levantou o chifre, eu já vou te contar a história porque que ele vai se levantar, tá? A marca da besta entra em vigor. Começa a vigorar o 666. É aqui que começa, porque o 666 tem um sinal, um nome, né, e um número da besta. Mas ele só se levanta na metade. Então, é só na metade que começa a vigorar. Boa parte da igreja protegida no deserto. Isso aqui é importante, vamos ver isso aqui também. Começa a grande tribulação. A continuação do estoque das trombetas, porque só tocaram 4 até agora. Continuação do cumprimento dos selos, porque só foram abertos 4 selos, os 4 cavaleiros. Mas ainda vai derramar 7 taças da ira do Senhor. Vamos agora para a segunda metade, vamos ver um por um? Vamos lá? Próximo slide. O chifre pequeno derruba 3 reis. Daniel 7:8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, por isso que o apóstolo Paulo diz que é o homem da iniquidade, porque é homem, olhos como de homem, e uma boca que falava grandes coisas, blasfêmias. Então e nós vamos ver muito em breve, esse império de 10 reis no mundo inteiro, daqui a pouco, pá, levanta o terceiro, derruba 3, é esse camarada. Aí é o anticristo. Não é Macron, não é Lula, muito menos Lula. Não tem cacife para isso não, né? Ali é o chulezinho do pé ali, né? Esse é o camarada. Ali o L de Lúcifer. Aí sim, né? Aí vai chegar os seguidores dele, a besta da terra, vão dizer assim, ó, faz o L de Lúcifer. Neste momento que se levanta esse chifre, o camarada que se levantar e os reis derem a ele o poder, acabou, meu irmão, já sabe, 3 aninhos e meio só, aguenta, está quase acabando, irmão, está quase acabando, o reino de Deus está chegando. Tem um pai da igreja, acho que é Cipriano, ele fala assim, ó, o anticristo vem, mas fiquem calmos, depois dele vem o nosso Cristo também. Vem o nosso Cristo também. Então, não é para se apavorar. Já está acabando, ele tem que vir mesmo. Já está acabando. Ele se levanta, mais um texto, ó. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, porque é um reino com 10 reis, né, reinando. Se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Apocalipse 3:5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por quanto tempo? 42 meses. Quanto que é 42 meses? 3 anos e meio. É o tempo que ele tem para poder reinar. É só isso. Por isso que a Bíblia fala que aquele que vem, ele vai governar por pouco tempo. É pouco tempo só. 3 anos e meio, e já é muito, que vai fazer um estrago aqui. 3 anos e meio. Primeiro sinal que entramos na segunda metade da última semana. O aparecimento do homem do pecado, filho da perdição, filho de Belial, né? O anticristo. Vamos para o próximo. Surge a besta da terra. Apocalipse 13, 11, 14. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro. Ó, vai falar como se fosse um Cristo, né? Por isso que Jesus falou que são falsos cristos. E falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta. Quem é a primeira besta? Um anticristo,
que surgiu da besta do mar, na sua presença, e faz que a terra, agora sim, tem que estar o anticristo ali, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, ou seja, o anticristo, cuja chaga mortal foi curada. Por quê? Porque vai, através do último império, vai recapitular todos os impérios nele. E o império que foi o pior de todos foi o Império Assírio. E sobre o Império Assírio tem um texto lá em Naum, capítulo 3, que vai falar que há uma chaga, uma ferida, que não pode ser curada, sobre aquele império. Esse foi o pior de todos os impérios. E é justamente uma chaga que é curada, ou seja, aquela potestade que estava no império da Síria, retorna na pessoa do anticristo. O cara está com os 7 demônios tudo dentro dele, todas as potestades dentro dele ali. Então olha só, ele faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, os falsos profetas, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, no anticristo, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem, a besta que tinha a ferida da espada e vivia. Você se lembra de Nabucodonosor? Ele mandou construir uma imagem, o que ele fez? Quem adorar essa imagem vai estar vivo, quem não adorar vai morrer. O anticristo vai fazer a mesma coisa. Ele vai mandar construir uma imagem, ele já vai estar reinando lá em Jerusalém, vai colocar essa estátua lá, e os seus profetas vão falar, adorem aquela imagem. Como é que eu vou adorar aquela imagem? Que representa o anticristo que vai estar se assentado lá em Jerusalém, através da marca da besta. É através da marca. Recapitulando, gente, o anticristo não apareceu do nada, não. Como é que está a terra quando o anticristo apareceu? Como é que está o mar? Como é que estão as árvores? Como é que estão os rios? Está tudo danificado. E quem é que foi que fez isso? Somos nós. Aí o anticristo vem, eu tenho a solução para trazer paz na terra. Eu tenho a solução. Qual é a solução que você tem? Está vendo a fome? Está vendo a peste? Está vendo o desemprego? Está vendo tudo isso? A solução é matar os crentes. Diz lá em Apocalipse 11, que nós estávamos atormentando a terra. E aí ele vai colocar essa proposta na mesa. Só que 3 países não vão aceitar. E aí, ele que tem todo o poder e eficácia de Satanás, ele vai derrubar esses 3. E aí os reis darão poder a ele, e agora ele terá autonomia plena para poder matar os profetas. E aí ele vai vir com um discurso de paz, e nesse momento em que ele se levanta, dá uma pausa nas trombetas, dá uma pausa. Por quê? Ele precisa de tempo para marcar a humanidade. Humanidade essa que foi avisada pelos profetas de Deus que iria surgir um império que ia marcar os homens. O mundo não estará desenganado. A igreja pregou durante 3 anos e meio em todos os confins da terra. Então ninguém vai usar a marca de inocência. Se usar, é porque quis usar. Porque o evangelho foi pregado a todas as nações para poder vir o fim. Não tem China, não tem Coreia do Norte, não tem nada disso. Os cristãos vão entrar lá e vão pregar. Por quê? A Bíblia fala assim, quem quiser fazer qualquer mal às 2 testemunhas, sairá dela fogo e vai devorar os seus inimigos. Então o evangelho vai ser anunciado agora assim com força a toda tribo, povo, língua e nação. Em toda a terra. Então não vai dizer que não sabia que viria o anticristo. Vai saber sim. Vai saber sim. Então quem usar a marca vai usar porque quis usar. E não porque foi enganado. Vamos lá.
começa a perseguição aos cristãos, olha aí, ó. Apocalipse 13:15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Você vai adorar a imagem da besta? Não. Então, provavelmente, não sei, você e eu podemos morrer. Se for pego, vou morrer. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Amém? Né? Quer coisa melhor do que morrer pelo seu Senhor? Glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus por isso. E também tem, ó, a marca da besta que entra em vigor, Apocalipse 13, 16, 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, cujo nome, aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Por quê, gente? O mundo estará um colapso. Lembre-se que foi morta 1/4 da humanidade. Bilhões de pessoas morreram. Gente doente, um caos na saúde. E o cara vem ser a solução do mundo. Mas ele vem ser a solução do mundo com falsos profetas legitimando ele com sinais e prodígios de mentira. Você está vendo como é que vai estar a guerra nesses últimos tempos espiritual? Por isso que para enfrentar esse tipo de gente, só tomado de toda a plenitude de Deus, meu irmão. Só tomado de todo o Espírito de Deus que a gente consegue enfrentar. A marca da besta, ela vai existir para que a pessoa possa comprar e vender, ou seja, trabalhar. Então, não se apegue às coisas desse mundo, irmão. Não seja igual a mulher de Ló que se apegou às coisas lá de Sodoma e Gomorra. Trabalhe, estude, sonhe, mas saiba que vai chegar um momento que tudo isso aqui não vai valer de mais nada. Não vai valer de mais nada. Porque o que o diabo ele vai fazer é trabalhar nas necessidades do homem. Comprar, vender, vestir, beber, comer. Nas necessidades. E Jesus nos ensinou como vencer a besta. Sabia que Jesus fez um discurso? Como vencer a besta? Ele falou assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento, o vosso corpo mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntem celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial vos alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas, homens de pouca fé. Então, por que andais tão ansiosos, dizendo: com que comeremos, com que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque tais coisas os gentios também procuram, e o vosso Pai bem sabeis do que necessitais. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É assim que iremos vencer a besta. Pode oferecer comida, pode oferecer bebida, pode oferecer roupa, não! Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás, diabo. Vai com teu pão, vai com os reinos desse mundo, sai para lá. Eu quero é Deus. Ele vai prover o seu alimento. Vamos lá. Se cumpre o quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Acabaram de dar um testemunho de 3 anos e meio. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada uma compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram.
Nós já estamos no 5º selo, está quase acabando, irmão, quase acabando. O diabo está lá matando. E os filhos de Deus estão ali apreensivos. Até quando? Está acabando? Está acabando? Como é que está o negócio aí em cima? Como é que está o negócio aí? Ele fala, calma, falta pouco tempo. Falta morrer mais um pouquinho de gente. Quando esse pouquinho de gente morrer, aí eu vou fazer a justiça a vocês. Mas é o 5º selo. É as almas debaixo do altar. Resultado do martírio promovido pelo anticristo. Vamos lá. Boa parte da igreja protegida no deserto. Apocalipse 12:6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Os profetas, muitos desses profetas, vão ficar nas cidades, a maioria em Jerusalém, que é o olho do furacão. Mas outros vão levar, lembra aquele povo lá de Mateus 25, as virgens prudentes? Que tinha azeite, mas estava dormindo. Essa galera, meu irmão, pré-tribulacionista, calvinista, não sabe de nada. Está perdidinho. Está tudo perdidinho. Vai tudo para o deserto. Vai lá para o deserto. E quem que vai cuidar deles? As testemunhas. Uma grande parte da igreja, se não a maioria, 80%, 90%, vai tudo para o deserto. Deserto no grego ali é lugares ermos. A terra já está devastada. E esse povo vai fugir para lá, como diz o texto, vamos continuar a leitura aqui, ó. Apocalipse 12, 14, 16. E foram dadas à mulher 2 asas. Por que 2 asas? 2 testemunhas. Da grande águia. Por que a grande águia? Êxodo 12 vai chamar Moisés e Arão de águia, que conduziu o povo de Israel para o deserto, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O anticristo não vai conseguir pegar esse pessoal, não vai achar. E a serpente lançou sua boca atrás da mulher, água como um rio, um exército, para que pela corrente a fizesse arrebatar, igual o faraó fez lá no Egito. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou, igual tragou o exército de faraó, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então esse grupo aqui específico vai estar todo mundo escondido, gente. Escondido. Pastor Igor, sabe que o povo vai estar bem santo nessa época? Bem crente, porque toda a infraestrutura foi destruída. Então Sim. não vai ter internet. Não vai ter celular. Não vai ter celular. Glória a Deus, né, Entendeu? irmão? Não vai ter nada daquilo que distrai os crentes, que distrai os seres humanos. E também nem energia, vai voltar lamparina. Lamparina. Entendeu? Tem um monte Glória de a Deus. coisas aí. Glória a Deus. Aí o povo vai fazer o quê? Vai buscar. Vai buscar mais a Deus, vai ter. Por isso que ela vai crescer em santidade. Crescendo em santidade, ela cresce em poder. Poder. Isso é o importante que o pastor falou. Porque por que Deus vai levar para o deserto, gente? Essa galera aí. É a última tentativa de Deus para tirar isso aqui, ó. Essas distrações. É a última tentativa. Porque tem gente que, se tivesse... Já viu? Agora é moda, né? Gente, olha o que Moisés fez aqui, ó. Abriu o mar vermelho e fala aí, Moisés, aqui. Família, olha aí, família. É ou não é? É ou não é? Não vai ter nada disso. Que se tivesse, era isso que ia acontecer. Não tem mais nada de eletrônico. Acabou. Se tivesse internet, já sabe, ó, faz uma trompa aí. Olha aí, família, aí, ó. Logos, ó. Toquei a trompeta lá, transformei água em sangue. Deus é fiel, meu irmão. Dá um like aí. Segue aí no nosso canal aí, ó. 7 trombetas finais. Gente, não vai ter nada disso. Acabou a internet, acabou o emprego. Volta aqui para a tela aqui de novo, olha só. Olha o que está escrito ali, ó. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada, lá em cima,
lugar preparado por Deus para que fosse o quê? Alimentada. Deus é que vai ser o provedor de todas as coisas, literalmente. Literalmente. Deus vai te dar comida sem você trabalhar. Deus vai te dar roupa sem você ter que comprar. Deus vai te dar sustento sem precisar usar a marca da besta. É Ele que vai te sustentar. É Ele que vai te prover. Agora você vai aprender a ter fé, meu irmão. Agora vai aprender a ter fé. É muito maneiro ter fé com uma conta cheia, né, de dinheiro. É muito legal ter fé, você dá no currículo para quem você sabe que pode te dar emprego. Quero ver, tem fé, você ter fé no meio do deserto, sem nada. É só dobrar o joelho e falar, cadê a água? Agora estou esperando a água aqui aparecer. A igreja vai explodir de fé, meu irmão. Esse é o último êxodo. É por isso que lá em Apocalipse vai dizer que os vencedores estão cantando o cântico de Moisés. O cântico de Moisés, o cântico de Miriam, que saiu dançando, porque sabia que existe um Deus que cuida, protege e provê. Um Deus que cuida, protege e provê. Agora, lendo Apocalipse assim, eu fico feliz, né? Felizes aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Deus vai ensinar a igreja a ser crente de verdade. Vai ensinar a igreja a ser crente. Não aprendeu. Tem gente que não gosta de comunhão. Não gosta de estar perto dos irmãos. Lá vai ter que estar. O que vai fazer? Vai ter jeito. 24, retirão. Um retiro de 3 anos e meio. Não vai ter o que fazer. Eu não gosto de comunhão. Eu não gosto de congregar. Lá tu vai ter comunhão, meu irmão. Lá tu vai ter que congregar. Não vai ter jeito não. Vai ter que ir para a vigília. Vai ter que ir para a vigília. Ter comunhão, aquela pessoa que você não gosta muito ali. Vai ter que ter, meu irmão. Deus vai forçar isso a acontecer. Vai forçar. Ele não vai te obrigar, mas Ele vai forçar uma situação. Eu não quero. Então tá bom, vai lá. A arca da besta está ali, para quem quiser usar. Simples assim. Porque a força da igreja é a unidade. Para que todos sejam um. Assim como eu e o Pai somos um. Para que eles sejam um em nós. Perfeitos em unidade. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus tornará a igreja uma só. É assim que Ele vai encontrar a igreja quando Ele voltar. Vamos lá. Próximo slide. Começa a grande tribulação. E Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa da abominação, ou das abominações, virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Mateus 24, 15 e 18. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estou lendo o texto, está no lugar santo, em Jerusalém. Quem lê, entenda, a gente está entendendo, glória a Deus por isso. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os... Vai para o deserto, meu irmão, vai para o deserto. O pessoal de Israel vai para os montes, se esconde. Começa uma grande tribulação em Israel. Tem uma imagem da besta em Israel, o anticristo está lá, e tem um monte de judeu apóstata adorando esse camarada. E um negócio acontecendo em todo o planeta. Um grupo de profeta dando a vida, voluntariamente, e a outra massa de crente indo tudo para o deserto, está indo tudo para lá. E tem profeta de Deus indo para o deserto também, porque eles vão ensinar o povo de Deus no deserto. A Bíblia fala lá em Oséias: eu vos atrairei até mim para o deserto, para que tenhamos um encontro face a face. Mas serão dias tremendos, irmãos. Dias tremendos, vamos lá. É tocada a quinta trombeta. Então, ficou 1, 2 ou 3 anos. Pastor, eu acho interessante Daniel 9, 27, só uma palhinha.
na metade da semana para cessar o sacrifício e a oblação. O pessoal fica inteirado que essa questão é como hoje a igreja está espalhada por todo o mundo, como nós estamos fazendo aqui, e outros estão fazendo em todos os lugares, a besta vai acabar com isso aí. Sim, sim. O que o pastor está pontuando ali? Não é sacrifício de sangue, não é... Sim. Nós, a igreja, hoje, fazemos o sacrifício contínuo ao Senhor. Nós fazemos sacrifícios espirituais. Com o levantar do anticristo, ele vai fazer cessar esse sacrifício. Vai fazer cessar como? Ele vai matar os profetas. Então, na medida que ele mata, ele está fazendo cessar esse sacrifício. Tá? Então, o texto se refere a isso. Não está falando ali de sacrifício de boi, nada disso não. É mundo espiritual. Ali é algo espiritual. Ele está fazendo cessar. É a perseguição. Por isso que diz que ele combaterá contra os santos e os vencerá. O anticristo vencendo a igreja, não é que ele está vencendo a igreja no mundo espiritual. Por que não vence a igreja no mundo espiritual? Porque ele pode matar a nossa carne, mas não pode matar a nossa alma. Então ele vence aqui, ó, é no átrio, mas no santo, nós vamos para o seio de Abraão, vamos para o paraíso. Então ele vence, faz cessar o sacrifício, é no corpo, mas a nossa alma, ele não toca 1 milímetro. 1 milímetro. Vamos lá. Aí tem esse espaçamento de tempo, e lá para o finalzinho da última semana, por isso que diz, né? Quando eles disserem paz e segurança, virá o quê? Repentina destruição. Aí toca a quinta trombeta, ó. E o quinto anjo tocou sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então, esse poço, ele se abre, que é do abismo, não tem nada a ver com drone. Tem gente que pega esse texto aqui e diz que é drone, não tem nada a ver com isso não, é do abismo. E foi dito que não fizesse dano na erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então não tem nada a ver com a gente aqui. Nós estamos livres dessa praga, como estamos livres de todas as pragas, tá? E foi-lhe permitido que não matassem os homens, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere um homem. Todos os homens que não se arrependem e não têm o selo, eles sofrerão uma ferroada desse demônio aí. E vão ficar 5 meses desejando a morte, e a morte irá fugir deles. Vão ficar lá se remoendo, chorando, não sei como é que vai ficar, mas serão atormentados por 5 meses. E o texto diz aqui no final, no verso 12: passado é já um ai. E eis que depois disso vem ainda 2 ais. Gente, ainda falta a 6ª trombeta, 7ª trombeta, 7 taças e 2 ais. E parecia que já foi muita coisa, né? Vamos lá. Acontecimentos da segunda metade da semana. Entre a 5ª trombeta e a 6ª trombeta, são derramados 5 taças da ira. Entre a 5ª e a 6ª trombeta. Nesse íntere, toca a trombeta, é lançada 1, 2, 3, 4, 5. E aí vem a 6ª trombeta. Então vamos ler aqui os textos, para a gente não se demorar. Vamos lá, ó. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o quê? O sinal da besta. Então ele já marcou quem tinha que marcar o mundo inteiro. Então por isso que não é lançado no início. Tem que esperar ele marcar quem tem que marcar, tá? E os que adoravam a sua imagem. Então já foi construída uma imagem. Isso aqui é lá para o final. Segundo anjo derramou a taça, e ele derramou a taça no mar, que se tornou em sangue. No primeiro momento, foi
terça parte do mar que se tornou em sangue. Agora é todo o mar, do mundo todo, como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Todos os peixes morreram. Essa é a segunda taça. Lembra que Paulo falou, quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição? Eles estavam achando que estava em paz. Olha a repentina destruição vindo aí, as taças da ira. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Não é mais a terça parte das águas potáveis, é toda a água potável. Nesse momento a igreja está no deserto, hein, gente? Está lá sendo sustentada por Deus. Só uns grupos de profetas que ainda estão aqui nas cidades profetizando e botando Deus na cara da Babilônia. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Vai morrer de insolação, queimado. Os homens que não têm, né, a proteção de Deus, os que não se arrependem também. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. O presidente, o senador, o prefeito, né, os reis da terra, todo mundo que faz parte do sistema da besta, vão começar a morder a língua de dor. E penso eu que até o anticristo, porque é sobre todo o império. Então isso tudo aqui, essas 5 taças, está entre a quinta trombeta. Lembra que a quinta trombeta é o primeiro ai. Então foram lançados na terra 5 taças, mas não tinha sido tocado ainda a 6ª trombeta, e nem foi proclamado o segundo ai ainda. Vamos ver como é que vai terminar essa história, porque a humanidade só está morrendo. Está morrendo gente. Toca a 6ª trombeta, e é derramado no mesmo instante a 6ª taça. Já está acabando, né? São só 7, então a história já está acabando a aula já. Estamos chegando na 7ª trombeta, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, aqueles 4 demônios que estão lá. Foram soltos 4 anjos, que estavam preparados para a hora. Olha só, hein, gente, olha essa informação: hora e dia e mês e ano. Está agendada a soltura deles. Está agendado. Dá até vontade de olhar. Pô, Silvio, deixa eu ver rapidinho aí quando que é. Né? Está agendado. E ele vai fazer o quê? Matar o quê? Ó, terça. Mas que homens que vão matar, gente? Já matou a 4ª parte, já foi outra terça parte. A Bíblia fala em Isaías capítulo 29, que encontrar homem na terra é como encontrar um ouro de Ofir. Já viu aquele seriado do History Channel, Um Mundo Sem Ninguém? É assim que estará o planeta Terra. Vai ser difícil de encontrar gente na terra. Por isso que em Zacarias 14 fala que os que restarem das nações, o resto, o que sobrou, a sobra de pessoas, terão que subir de ano em ano para adorar o rei. É pouca gente que vai estar na terra. E aí, mata-se a terça parte dos homens. E mais o que acontece? Nós temos agora o 6º anjo derramando a taça. Vai ficar faltando o quê? Um ai. Aliás, 2 ais, né, que ficou faltando, e a 7ª taça e a 7ª trombeta. Amém? E o 7º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se. Não seca agora não, tá, gente? Tem gente que pensa assim, e ela está secando. Tem um momento certo para secar, tá? Para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Opa, o que é isso aqui? É o exército do anticristo que já está indo lá para o Armagedon. Já está acabando a história, tá? E da boca do dragão, e da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagre vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso.
Já está acabando a história da humanidade, gente, dessa dispensação. Vamos ver aqui? Se cumpre o 6º selo. Que tem um 6º selo para poder abrir. Fala, querido. Ei, pastor, só para a igreja entender, esses 3 espíritos saem todo mundo para convencer pessoas a fazer parte do exército da besta, para lutar contra Cristo. Então eles Exatamente. vão por todo mundo influenciar as pessoas para fazer parte do exército da besta, para lutar contra Cristo. Contra Cristo, exatamente. Eles vão, através dos sinais e maravilhas, eles vão recrutar gente. Alice já, isso aí, Alice já, o exército de Cristo, né? Eles vão recrutar gente. E essas pessoas vão passar por esse rio Eufrates e vão chegar até a terra de Jezreel, né? Que é o Vale do Megido, ou Armagedon. E lá eles vão congregar essas pessoas por meio de sinais e maravilhas, vão convencer os reis a liberarem o exército. Já tem pouca gente, o pouco que tem, né? Vai levar para esse local lá. E aí nesse momento se cumpre o 6º selo. Olha o que diz o texto de Joel 2,31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Já estamos chegando no arrebatamento, está quase lá. Está quase lá, gente, está quase lá. Mateus 24, 29 e 31. E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. É Joel 2,31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Acabou a história, em parte, em parte, porque tem mais juízo ainda para vir sobre os ímpios. Vamos lá. Ainda o cumprimento do 6º selo. Tem que ler esse texto, tá, gente? Apocalipse 6, 12 e 17. E havendo aberto o 6º selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, Mateus 24, Joel 2,31. E a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos bunks, né? E nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O que é o dia da ira? É o dia do Senhor, quando Ele vem. É quando Ele vem. É o grande e terrível dia do Senhor. Vamos lá que a história está finalizando. Aí, toca então a 7ª trombeta. E é derramada a 7ª taça. Apocalipse 11:15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Aleluia! Apocalipse 16, 17 e 21. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito! E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Foi tão terrível e grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu,
e os montes não, se acharam, e sobre os montes caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente de peso de 1 talento. E os homens, se arrependeram? Blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva. 30 quilos cada pedra. 50 quilos cada pedra. Oi, quanto que é? 30 quilos, aumentei aí o peso. Meu juízo é um pouco maior, irmãos. 30 quilos cada talento caindo do céu. Porque a praga era muito grande. É aqui que toca a 7ª trombeta. É aqui que toca a última trombeta de 1 Coríntios 15, 51. Quando diz assim: e eis que vos digo um mistério, que nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal seja revestido de imortalidade. Porque quando isto que é corruptível ser revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal ser revestido de imortalidade, cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó Hades, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que quem nos dá a vitória é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aqui é a ressurreição da igreja. Os mortos vão ressuscitar e a morte vai morrer. É isso aí. O dia em que a morte morre. O dia que a morte vai morrer. Vale a pena ser fiel, irmão. Vale a pena. Passou um sufoco, mas vale a pena. Vale a pena. Ela morre pra nós, mas vai ficar aí 1000 anos ainda depois. Né? Ela tem os 1000 anos, ela tem os 1000 anos. A morte, ela é vencida para nós. Mas já tem 1000 anos. Mas vamos finalizar, irmãos. Vamos ver aqui. Próximo slide. Aí tem um grande terremoto que tem que finalizar, né? Que é o segundo ai, ó. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, ressurreição, vinda de Deus, entrou neles e puseram-se sobre seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: suba para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, que é aquele terremoto que nós lemos lá atrás, tá? E caiu 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos mais 7.000 homens. E os demais ficaram muito aterrorizados. Esses não, esses aí não blasfemaram não. Esses aí deram glória a Deus. Finalmente, né? Finalmente, um grupo glorificou a Deus. É passado o segundo ai. Opa! Eis que o terceiro cedo virá, hein? Ainda tem um terceiro ai. Vamos lá. O terceiro ai nada mais é do que o dia do Senhor. E os eventos a seguir é o terceiro ai. Amós 5, 18, 20. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando numa casa sua mãe encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz e escuridão, sem que haja resplendor? Serão dias de trevas, é nos dias de trevas que o Senhor vem com poder e grande glória nos céus. O destaque é só para Ele, é só para Ele. E aí, nós temos, né, o Armagedon, que é a continuidade da história da igreja pós-arrebatamento, que é o quê? Vamos guerrear um pouquinho? Vamos lutar um pouquinho, né? Vamos agora salvar os judeus e conquistar Jerusalém das mãos desse anticristo? Apocalipse 19, 15 e 16, ó. E vi o céu aberto,
E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido com uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. Olha a gente ali, ó, olha nós ali, ó. E seguindo-nos os exércitos no céu em cavalos brancos. Sou eu e você, somos nós, junto com ele ali, ó, seguindo ele, vestidos de linho fino, branco, puro. E da boca do Senhor, né, e da boca saiu uma aguda espada, para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho do furor, e da ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, está ele pisando, e conforme ele pisa, a roupa dele vai tingindo de sangue, por isso que diz que a roupa dele está manchada com sangue, mas não é sangue dele não, é o sangue dos inimigos, é o sangue dos inimigos, e está lá ele marchando, e está lá ele lutando, e a espada saindo da boca dele. Tem um texto em Salmo que diz que ele pisa o crânio dos inimigos e esmaga. Apocalipse fala que haverá sangue até os freios dos cavalos, 1.600 estádios, é o equivalente a 300 quilômetros, vai ter gente empilhada um em cima da outra. Quem é que promoveu isso? Cristo é a igreja. Cristo é a igreja, fazendo justiça. A Bíblia fala em Joel, no capítulo 2, que nós, como seu exército, nós estamos indo em direção ao exército do inimigo. Eles virão como nós com as suas espadas, mas elas passarão por nós e não fará mal algum. Claro, quem é que vai poder lutar contra um homem glorificado? Ei, pastor, você falou aí no Salmo 68, 21. Salmo 68, 21. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio que anda nos seus próprios delitos, disse o Senhor. Olha aí, ó. Vai sair até o couro cabelo da Deus vai tirar até a tampa da cabeça. A gente vê Jesus como Deus sendo amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele é fogo que consome. E ele não veio com 2 coraçãozinhos no olho não, ele veio com chama de fogo, irmão. Mas isso é para os ímpios, tá? Isso é para os ímpios. Vamos lá, está finalizando, ó. O Senhor esmiuçará o império das trevas, Daniel 2, 44, 45. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disso, certo é o sonho e fiel a sua interpretação. É a estátua que é quebrada com a pedra que é lançada sem auxílio de mãos, e essa pedra, ela enche toda a terra. É o reino de Deus, irmãos. É o reino de Deus. Vocês estão felizes com o final da história? Bem-aventurados aqueles que ouvem, bem-aventurados aqueles que ouvem. Vamos lá. Agora, para fechar aqui, eu vou dar uma introdução de 2 minutos para a aula de amanhã. Porque amanhã nós vamos trabalhar 1260, que na verdade nós já até falamos hoje, que é o arrebatamento, 1290 e 1335 dias. Você já leu isso na Bíblia? Olha só, Daniel 12, 7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria por um tempo, tempos e metade do tempo, 1260 dias. Ou seja, ele está falando da grande tribulação, que vai durar 3 anos e meio. E aí, acabando a grande tribulação, né? E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Mas aí ele fala no verso 11 e 12. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, ou seja, né, desde o momento em que houve ali, né, o anticristo matando os filhos de Deus, e posta
a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. O que é isso aqui? Que número é esse? Você vai entender amanhã o que acontece de 1.260 até 1.290. O que está acontecendo nesse período na Terra? A Bíblia tem a resposta. E o que está acontecendo na Terra entre 1.290 e 1.335 dias? Que 75 dias são esses na Terra que estão acontecendo depois do arrebatamento da igreja. A igreja já foi arrebatada em 1260. Jesus voltou, nós lemos o texto, sétima trombeta. Mas ele fala, bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Que grupo é esse que é considerado bem-aventurado? A igreja já está glorificada. A igreja já foi arrebatada, já até está brigando ali, né, no Armagedon. Mas existe um grupo de pessoas que não faz parte da igreja, não é ímpia, mas estará ali sendo chamado por Deus de bem-aventurados. Então amanhã você vai entender por que eles são chamados de bem-aventurados. Amanhã você vai ver que grupo é esse. E amanhã você vai ver, na aula de amanhã, sobre o galardão, o tribunal de Cristo. Como que você vai ser julgado? Como que você vai receber galardão? Você sabia que tem crente que diz assim, o importante é ser salvo, se eu vou ser faxineiro, se eu vou ser terceiro carimbador, né, da empresa, não tem problema, né? Tem gente que pensa assim, eu não quero saber de uma morada, de uma mansão, se tiver uma casinha ali, né, um cômodo, já quer fazer favela na Nova Jerusalém, né? Já quer criar comunidade na Nova Jerusalém, né? A mente da pessoa não cresce, não aperfeiçoa. Então vou mostrar para você que esse tipo de pensamento Deus reprova. Vou mostrar para você que Deus quer que nós sejamos grandes no reino. Por isso ele fala, você tem que ser servo hoje para ser grande lá, grande no reino. E eu vou mostrar amanhã aqui como que é feito esse julgamento para os filhos de Deus. E vou mostrar esse grupo de gente que eu falei para vocês, que são os bem-aventurados, como que eles serão julgados e como que eles estarão, qual é a posição deles no reino de Deus, que não faz parte da igreja, mas é um outro grupo de pessoas. Amém? Amanhã então, pastor.